Fala pessoal, beleza? E aí, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma noite aí de aprendizados. E hoje a gente vai ter um aprendizado em dose dupla aí, né? Hoje, às 11 horas da noite, uma hora depois do término da nossa aula, eu vou fazer uma live sobre OTC, beleza? Quero convidar todos vocês para participarem também, certo? Então, nossa aulinha aqui das 8 horas até as 10 horas. Depois eu vou fazer uma pausa e aí às 11 da noite eu vou abrir uma live no meu canal, uma live aberta, tá? Sobre OTC, beleza? A gente vai falar um pouco sobre OTC também no curso, de uma forma mais aprofundada, tá? Mas a live que eu vou fazer hoje no meu canal gratuita, eu já vou passar uma noçãozinha bem bacana, tá? Algumas estratégias que eu uso, beleza? Então, quem tiver de bobeira aí e quiser aprender um pouco mais, às 11 horas vai ter, hein? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Primeiramente, quero pedir desculpas, tá, por ontem, porque ontem realmente foi complicado fazer a aula, tava um pouco mal aí, dor de cabeça, dor de estômago, moleza no corpo. E para não comprometer a qualidade da nossa aula aí. Bom, beleza. Então, vamos esperar o pessoal entrar, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui as coisas. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre Fibonacci e sobre M5, tá? A primeira parte da aula eu vou falar um pouco sobre Fibo e a segunda parte eu vou falar sobre M5, tá? Suporte e resistência, pullback e também a Fibo em M5, beleza? Por enquanto eu vou dar mais prioridade para Fibo em M1. Vou falar também sobre zonas de exaustão, tá? Então, espero que todos estejam com os devidos cadernos aí, tá? Para fazer as anotações. Ahn, esperar a pessoa. Nossa, no cara não tá tudo certo. Esperar o resto da galera entrar aí, tá? Apenas 59 pessoas na live. Nossa aula aí. Esperar pra galera entrar. 67. Bom, pessoal, 5 minutos de início da aula aí, então bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu trocar a tela aqui, trazer para vocês aqui o famoso pente. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir a live agora no meu celular para poder acompanhar o que vocês estão falando aí. Show de bola. Propaganda. Pronto. Pessoal, seguinte. Hoje vamos falar da Fibo, tá? Da Fibo. Quando que a gente usa a Fibonacci? O mercado, ele tem alguns ciclos, tá? Quais são os ciclos que o mercado tem? Primeiro, ele fica lateralizado, tá? Com suporte e resistência, né? Trabalhando aqui na igualdade, tá? Na igualdade das forças, certo? Fazendo aqui uma zoninha de suporte, zoninha de resistência, até o momento que ele vai romper uma dessas regiões, tá? A hora que o mercado rompe uma dessas regiões, ele procura alguma outra zona, geralmente uma zona de exaustão, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois de falar um pouco sobre Fibo. Aí ele faz uma tendência, procura um ponto de exaustão e aí ele tende a fazer mais uma vez aqui mais uma consolidação. Depois dessa consolidação ele tende a romper de novo, tá? Tanta resistência quanto suporte e aí ele fica se movimentando dessa forma, tá?
Então, consolidação, tendência. Pegou zona de exaustão, consolidação e aí novamente tendência, tá? Então ele fica se movimentando dessa forma. Lembra que eu falei também sobre ciclos? Qual que é o melhor ciclo para estar operando suporte e resistência? Obviamente, o melhor ciclo para se operar suporte e resistência é quando nós temos esse cenário aqui, ó, um cenário de lateralização, tá? Então, esse aqui é o cenário perfeito para estar operando suporte e resistência, certo? Ahn, e qual que é o cenário perfeito para a gente estar operando pullback e Fibonacci? São dois operacionais que são muito poderosos se utilizados de forma conjunta, tá? É esse cenário aqui, olha só. Esse cenário aqui, ó, rompimentos com impulsão. Guardem aí essa palavra, impulsão, beleza? Aqui eu tive uma impulsão, aqui eu tive uma impulsão, impulsão. Então, as impulsões são os movimentos mais fortes assim que o mercado acaba fazendo, tá? Então nós temos esses movimentos aqui dentro de uma impulsão. Olha só, vamos lá. Tenho aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui da paradinha. Tenho aqui o movimento de igualdade das forças. Daí de repente eu tenho uma impulsão de baixa. Impulsão de baixa. Aí essa impulsão de baixa faz o quê? Faz um movimento de correção, tá? Movimento de correção, olha só. Fazendo aqui a correção. Aí ele acaba lateralizando, né? Daí ele faz mais uma impulsão, impulsão de alta aqui no caso, e aí ele vai fazendo uma correção desse preço. Então, dentro aqui do movimento impulsivo, a gente tem, aliás, dentro dos movimentos do mercado, nós temos os movimentos impulsivos, tá? Movimentos impulsivos e os movimentos corretivos, tá? Então aqui nós temos movimentos corretivos e aqui atrás os impulsivos. Quando que nós utilizamos a Fibonacci? Para que serve a Fibonacci? Pessoal, vamos lá. A Fibonacci é o seguinte, vamos supor que nós temos aqui uma movimentação de lateralização de um ativo, certo? Aí de repente ocorre o quê? Ocorre uma impulsão de alta, tá? Ocorre uma impulsão de alta. Qual que é o momento certo para você estar operando com o operacional de Fibonacci? Quando ocorre a impulsão. Qual que é o momento certo para você estar operando com suporte e resistência? O momento aqui de lateralização. Aqui eu tive uma impulsão de alta. Então, olha só. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho um ponto mínimo, ó, ponto mínimo dessa impulsão e eu tenho o ponto máximo dessa impulsão. Tenho dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B, tá? São dois movimentos, são duas partes desse movimento. A parte mais inferior, a parte mais baixa e a parte mais alta, tá? Então, a mínima e a máxima desse desse movimento, tá? Marcos falando para mandar o link da live no grupo, mas eu já mandei no grupo lá do Telegram, cara. Enfim, então aqui nós temos uma impulsão de alta. O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma Fibonacci, ó, traçar uma Fibonacci do ponto A até o ponto B, tá? Vamos traçar uma fibra do ponto A ao ponto B. Por quê? Porque eu estou traçando a fibra no movimento impulsivo, beleza? E aí vai acabar ficando aquelas regiões aqui, ó, aquelas regiões que todo mundo conhece, né? Deixa eu só 50 e show de bola. Quais são essas regiões? Temos aqui a 23,60, né? Famosa 23,60. Temos aqui embaixo a 38,20, tá? Temos aqui embaixo a 50 e temos aqui embaixo a 618. Pessoal, o que são essas regiões? O que são esses números? O que será que
Por que será que tá esses números aleatórios na sua tela? O que será que eles significam? Olha só, esses números, eles significam porcentagem de correção. Como assim porcentagem de correção? Significa que se o preço foi de A até B, ele fez uma movimentação de quanto? Fez uma movimentação de 100%. Ou seja, de A até B, eu tenho 100% do movimento. Eu tenho o movimento completo, tá? Calma que eu já vou falar um pouco sobre isso, Bruno. Eu tenho um movimento completo, tá? De A até B, beleza? E aí, se o preço vir do ponto B até esse ponto aqui, significa que o preço fez uma correção de 23,6%, ou seja, quase um quarto da movimentação de impulsão foi corrigida, tá? Um quarto, no caso, seria 25%, beleza? Então tá. Então aqui a tendência é que o preço faça o quê? Uma correção, tá? Faça uma correção. Aí depois ele tende a bater na 38,20 também fazer uma correção, tá? Depois na 50 também fazer uma correção, beleza? E depois na 61,8 e também fazer uma correção, tá? Então é para isso que a Fibonacci serve, para ela te dar pontos de entrada a favor da correção, certo? Então você tem ponto de entrada aqui, você tem ponto de entrada aqui, você tem ponto de entrada aqui e tem também ponto de entrada aqui, beleza? Deixa eu só abrir aqui o TradingView para mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? Só um minuto. Então, aqui. Tá, pessoal, peraí. Tá, deixa eu abrir um outro gráfico aqui. Vou abrir o STCHF. Eu sei que vocês não estão vendo a tela, tá, pessoal? Só tô arrumando aqui, tá? Pronto, agora eu posso trocar a tela aqui para vocês. Só um minuto. Aí. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Aqui eu estou no gráfico do USD-CHF, tá? Estou no gráfico do USD-CHF. E aqui eu tive vários tipos de movimentos. Olha só. Tive vários tipos de movimentos nesse gráfico. O primeiro deles foi essa impulsão aqui de alta que o preço fez, né? Do ponto A até o ponto B aqui. Então, pegando aqui, vocês estão conseguindo ver a tela? Travando? Pronto, pessoal, deu uma melhorada aí. Ó, pessoal, eu vou continuar explicando aqui e vocês me falam se melhorou, beleza? Eu dei uma ajustada aqui na proximidade do notebook com o roteador, beleza? Aí vocês me falam se melhorou, mas vamos lá. Aqui, ó, eu tinha uma movimentação, olha só, o preço aqui do USDCHF, ele estava meio lateralizado, né? Ele estava numa região aqui de suporte e resistência, tá? Então aqui o gráfico ele estava em equilíbrio entre a força compradora e a força
vendedora, tá? Pessoal, tô assistindo aqui pelo celular, tá tudo tranquilo, tá? Não tá tendo nenhum travamento, beleza? Então vocês me falam se tá de boa, tá? Vou continuar a explicação aqui. Peço desculpas aí, mas vamos lá. Aqui eu tinha o quê? O preço ele estava numa zona de suporte e resistência, ou seja, estava em equilíbrio. Logo após isso, ele fez aqui uma impulsão, tá? Ele fez aqui uma impulsão até esse ponto. Então aqui eu tinha meu ponto A, tá? Tinha aqui meu ponto A e aqui em cima eu tinha meu ponto B, ok? Então, nessa impulsão toda que o preço fez de A até B, esse movimento inteiro é um movimento de 100%, tá? De 100%, beleza? Então, o que que acontece? Eu vou ter aqui algumas zonas para estar trabalhando. 23,60, 38,20, 50 e 61,80. Pessoal, é o seguinte, existe na região de Fibonacci uma certa hierarquia de zonas, tá? Uma hierarquia de forças das regiões. Como assim? Existem regiões que são mais fortes do que outras, beleza? Pessoal, continua falando que tá travando.